Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aos trabalhadores aqui da casa, eu requeiro, sobretudo, a atenção do líder Evandro Leitão, líder do governo aqui na casa, porque, obviamente, tocarei em assuntos que estiveram sob sua coordenação quando o secretário foi. Eu não estive aqui por ocasião do debate da manhã de ontem, em que ocuparam a tribuna da casa, respectivamente, a deputada Raquel e o deputado Capitão Wagner, com relação à crise de absoluto e total colapso do sistema socioeducativo sob responsabilidade do governo do Estado do Ceará. Não estava aqui ontem porque eu estava no presídio. Porque eu, a desembargadora Vilalba, o juiz Clístenes, a defensoria pública, a defensora Andréia, a promotora Antônia Lima e representantes da sociedade civil, fomos ver de forma inconteste, concreta, a representação máxima da inépcia do governo do Estado do Ceará. Inépcia do governo do Estado do Ceará. A sua incapacidade de ter dado conta, o deputado Santana havia, inclusive, me confidenciado há pouco, que, de fato, aconteceu o que, lamentavelmente, nós aqui vínhamos afirmando, não só desta tribuna, mas em inúmeras ocasiões, desde 2008, 2009, 2010, eu trabalho nesta área muito antes de ser parlamentar, e foi necessário o governo do Ceará presenciar um assassinato de um ser humano sob sua custódia para adotar um plano emergencial. Eu vou repetir isso porque isso me parece da máxima preocupação. Foi quantas vezes eu ocupei esta tribuna, quantos relatórios, tomamos posse no dia 2 de fevereiro, portanto, agora, não mais que 9 meses, desse curto período como parlamentar, já estive com a vice-governadora Isolda, com o secretário-chefe de gabinete Elcio, inúmeras vezes com o secretário, alertando, falando, e a nossa voz era em uníssono. O Ministério Público do Estado do Ceará, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, o Judiciário do Estado do Ceará, a sociedade civil, e o governo fez ouvidos moucos. O governo fez ouvidos moucos. Não só de agora, não só de agora. Esta inépcia é, inclusive, aí eu devo ser justo, ela não se inicia neste governo, ela é anterior. Em 2008, 2009, o Estado do Ceará celebra 3 convênios para construção e reforma de unidades socioeducativas, no valor de R$ 9.800.000, R$ 9.500.000, outro no valor de R$ 7.800.000. Agora, mês passado, 2015, 2 desses convênios estavam com, respectivamente, 22% e 27% de execução. Mérito dessa atual gestão, porque a gestão anterior, inclusive, foi, repito, inepta em não ver aquilo que estava à frente de seus olhos. Eu estive acompanhando Sua Excelência, o Subprocurador-Geral da República, Sua Excelência, a Desembargadora Federal Silvana Abramo, ambos representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representantes do CONANDA, Sua Excelência, o Secretário Nacional de Direitos da Criança, estiveram aqui na terça e quarta-feira. Sexta-feira, uma rebelião que termina com uma morte por arma de fogo. Obviamente, requer a devida apuração. O delegado Andrade Júnior esteve lá por ocasião, logo após a constatação desse homicídio. Delegada Socorro, da DHPP. Por que isso é tão importante? Por que esse tema é tão relevante? Ele é relevante porque ele tem absoluta e total vinculação com a quantidade de homicídios que acontece
do lado de fora. A violência que acontece no interior dos sistemas de privação de liberdade, ela tem resultado do lado de fora. Vejo aqui promotores de justiça do Estado do Ceará, procurador de justiça do Estado do Ceará, que aqui acompanham das galerias da Assembleia. Eles têm conhecimento que quem persegue a redução de homicídio deve, com muita atenção, aplicar a lei, que busca exatamente a diminuição da reincidência. Ontem, num debate, inclusive com o Dr. Clístenes, numa faculdade aqui em Fortaleza, nós, que já militamos nessa área há um certo tempo, nós reconhecíamos, nunca foi tão ruim. Nunca foi tão ruim. Não vou dizer que chegou no fundo do poço, porque, lamentavelmente, as coisas no Brasil comprovaram que não há limite para o pior. Mas nunca foi tão ruim. A taxa de reincidência aumentou. Ontem comentávamos isso, sobretudo nos últimos 4, 5 anos. Não houve cumprimento dos prazos na realização dos convênios de infraestrutura. As atividades educativas foram todas suspensas. Nesse momento, nós temos uma ilegalidade que compromete, inclusive, Sua Excelência o Governador do Estado. Porque, ao transferir adolescentes custodiados num sistema para o complexo penitenciário, para uma unidade prisional, sem sequer autorização judicial e sem decreto, que até agora não foi publicado, de alteração da jurisdição, há uma flagrante situação de ilegalidade, que compromete, inclusive, o gestor, o chefe do executivo estadual. Pior que isso, vejam só, você tem hoje mais de uma centena de internos custodiados pelo Estado numa quadra esportiva, dia e noite, sem qualquer atividade, custodiados pela polícia, num gasto excessivo de tempo e energia do aparato policial, numa inoculação maior ainda de violência, mais uma vez, por inépcia do governo do Estado. E eu estive na segunda-feira, na sede do Tribunal de Justiça, convidado que fui para assistir a uma apresentação de medidas que, mesmo concordando, são medidas de médio e longo prazo. Portanto, eu não sei mais o que é que o governador Camilo Santana está a esperar. 60 rebeliões nos últimos 18 meses, só nos últimos 30 dias, mais 15 rebeliões, mais de 3 milhões gastos só em reformas, 2 convênios atrasados com menos de 30%, convênio de 2009. Convênio de 2009 para construção de unidade. O dinheiro estava aqui, senhores. O dinheiro estava aqui. Quase seria devolvido. Tamanha a inépcia do governo do Estado do Ceará em realizar esses convênios, em desenvolvê-los. E, mais que isso, a completa suspensão de atividades socioeducativas. Não deu prioridade ao que deveria ter tido prioridade, inclusive, para diminuir a reincidência e, portanto, conquistar a diminuição dos homicídios. Assim, mesmo reconhecendo os esforços das equipes de trabalhadores, das entidades, dos técnicos envolvidos, reconhecer que esse problema, ele deriva-se, inclusive, de gestões anteriores, quem assume a direção do Estado do Ceará, assume com seus ônus e com seus bônus. Portanto, assume com as suas prerrogativas e responsabilidades. Ceará Pacífico não pode ser um programa que não se reverte em ações concretas. Não pode ser um slogan.
não pode ser uma peça publicitária. E aqui, sendo parlamentar da bancada de oposição, eu torço para a diminuição dos homicídios. Claro que sim. Eu não faço oposição à sociedade cearense, até porque os homicídios no Ceará são, sobretudo, dos adolescentes e jovens. Nós hoje temos a pior capital do Brasil em índice de homicídio de adolescente, o segundo pior estado do Brasil em homicídio de jovens. É óbvio que eu quero a diminuição destas taxas. Eu quero contribuir e colaborar com isso. Mas precisa-se de mais força. Por isso que, inclusive, eu já requeri aqui, 7 parlamentares, no dia 7 de julho de 2015, uma comissão especial... Deputado Renato Leitão. Claro. Quando possível, Evandro Leitão. Claro. No dia 7 de julho de 2015, senhor presidente, requeremos aqui uma comissão especial assinada nos termos regimentais, nos termos do artigo 49, exatamente para que a Assembleia desse uma contribuição a esse tema. E 7 de julho, até hoje a mesa não instalou esta comissão. É indiscutível a situação de excepcionalidade. Deputado Renato Roseno, depois do deputado Evandro Leitão. E o governo precisa reconhecer a emergência. Por isso que o Ministério Público, o Judiciário, a sociedade civil, as entidades nacionais já sugeriram à Sua Excelência o Governador a decretação de estado de emergência. Reconheça a emergência, senhor governador. Decrete estado de emergência, porque a situação é emergencial. Porque, exatamente, senhor deputado Evandro Leitão, para assumir que a situação fugiu do controle do governo nós já do assumimos, Estado. deputado. Não, eu vou lhe dar uma parte quando devido, senhor deputado. Não houve decreto. Não houve decreto. Não houve decreto. A pauta governamental é apresentar um conjunto de medidas de médio e de longo prazo. Quando há uma situação emergencial, eu não estou falando mais só de situações de motim e rebelião. Houve um homicídio. Tem trabalhador com olho furado. Tem um adolescente que 4 foram baleados, 1 foi morto. Ou seja, uma situação de absoluto conflito. Portanto, eu queria aqui, obviamente, ouvirei com muita atenção o deputado Evandro Leitão, dizer que aquilo que eu vi ontem... Olha, eu milito nessa área, deputado, há cerca de 21 anos. Quando eu digo aqui, eu não falo de forma pleonástica. Nunca foi tão ruim. Nunca foi tão ruim. Aquilo que presenciamos ontem, isso não tinha sido visto no Ceará e não tem sido visto no Brasil. Não é verdade que o sistema aqui tem reproduzido o restante da situação brasileira. Portanto, é sério do gestor reconhecer que ele tem às suas mãos uma situação de emergência, até para ele dizer à sociedade o porquê e o que ele deve fazer. Deputado Evandro Leitão. Deputado Renato, praticamente tudo que Vossa Excelência falou, nós reconhecemos, certo? Nós reconhecemos que o sistema passa por um problema sério, nós reconhecemos que nos últimos meses essa questão tem piorado, nós reconhecemos. Agora, eu queria fazer 2 colocações. A primeira, Vossa Excelência acabou de dizer que nesses últimos dias, não sei se foi ontem ou foi anteontem, teve uma reunião no poder lá no Tribunal de Justiça. Segunda-feira. Pela inteligência, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência também deve ter levantado a questão que esse problema também passa pelo Poder Judiciário. Sim, tanto é que eu fiz as então, verificações. Vossa Excelência também deve ter chamado a atenção. Eu vou conceder 1 minuto pelo tempo regimental e vou conceder mais 1 minuto aqui por... Agradeço a Vossa Excelência. 2 minutos, obrigado, presidente. Então, Vossa Excelência, como conhecedor do assunto, sabe que é humanamente impossível você controlar um sistema onde
um garoto cometeu uma infração leve, quando eu digo que cometeu infração leve, um furto, roubou uma bolsa, e está aqui internado numa unidade com quem cometeu a infração de um homicídio. Não tem condições, deputado. Não tem condições. Então, se começa, se faz uma reflexão, que o governo do Estado já está fazendo, sim, aí eu discordo de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência diz a inépcia do governo, não é verdade. Não é verdade. O governo está, sim, fazendo sua parte. O governo está, sim, construindo unidades, mas construindo não resolve. Construindo não resolve. O que se resolve é se fazer um trabalho de base, é dando oportunidade para esses jovens, é trazendo qualificação para esses jovens, e isso sim vai resolver. Construindo unidades que o governo está fazendo, isso não vai resolver, não. Porque a superlotação dessas unidades, ela perpassa sobretudo sobre a questão de um juiz lá, um exemplo, pegar um juiz lá de Sobral e está mandando, Sobral não, lá de Missão Velha, e está mandando para cá, para as unidades aqui, ficando superlotadas, colocando garotos, onde tem uma unidade, onde cabe 60 garotos, para botar aqui com 300 meninos. Isso se torna muito difícil, isso se torna impossível, e lhe digo mais, só para finalizando, e dizendo que o governo do Estado, ele está assim, teve reuniões com os instrutores educacionais, está agora num plano onde já apresentou para melhorar as condições salariais dos instrutores educacionais, que isso, Vossa Excelência sabe que é um outro problema, e que o governo do Estado já apresentou, salvo engano, já apresentou, inclusive, a questão salarial para o segmento, e, juntamente com um conjunto de ações, construção de unidades, e aí eu digo que é um dos principais, que é um dos principais, fechar o gargalo para a entrada desses meninos nessas unidades. Senhores deputados, me parece que essa estratégia de atribuir sobremaneira a responsabilidade à superlotação, ela não é completamente verdadeira, e aqui temos uma discordância franca aqui entre nós. Porque tem sido, sobretudo, esse expediente que tem sido utilizado nas reuniões a que eu presenciei, senhor deputado. Sobretudo, estou falando da representação do governo nas reuniões. Agora, eu queria dizer, sobretudo, que não faltaram alertas, não faltaram avisos. Não faltaram alertas, não faltaram avisos. Indiscutivelmente, houve desprezo e irresponsabilidade da gestão do governo do Estado do Ceará para esse tema, para a juventude cearense, exatamente para evitar que ela reincida ainda mais em violência. E nós vamos seguir perseguindo este objetivo. Tivemos aí o pronunciamento.